Abram suas Bíblias comigo em João 21, versículo 2. João 1, versículo 2. 21. Amém? Já coloca o óculos aí, porque a gente vai ler um pouquinho, tá bom? Passo a ler. Estavam juntos, vou ler do telão. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente a uns 90 metros da margem. Ao soltarem a terra, viram ali uma brasa com o peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Pois sabiam que era o Senhor. Amém? Só até aí. Uma leitura um pouquinho extensa. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Eu estava orando, pedindo para o Senhor falar uma palavra ao meu coração, mas uma palavra que ela realmente dá um norte para a nossa vida. Sabe, quantas vezes nós nos reunimos aqui, quantas vezes nós, dedicamos tempo aqui na casa do Senhor, e o Espírito Santo tem me incomodado, tem me levado a pensamentos, a sentimentos de que nós precisamos nos aprofundar nesse relacionamento com o Senhor. Nós tivemos o discipulado, e uma coisa muito importante, que nós conversamos entre nós pastores, foi a questão de, o nosso coração, ele é uma terra, e a semente do Evangelho é uma boa semente. Todo mundo entende isso? Ela é a mesma para todo mundo. Então, se você vê um irmão que está frutificando e tudo mais, não é porque a semente que foi lançada nele é melhor do que a sua ou a minha, simplesmente porque o coração dele, a terra do coração dele, ela recebeu aquela semente, vamos dizer assim, preparada para gerar frutos. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, quando nós falamos de Pedro. É algo assim muito, muito doido a gente falar de Pedro, porque Pedro era o cara 880. Pedro era aquele cara assim, que ao mesmo tempo que ele era um parceirão, ele também pisava na bola. E eu comecei a refletir nisso. E quem são os Pedros hoje em dia? Quem são essas pessoas que têm esse lado assim, que quer estar com Jesus, mas acaba vacilando, acaba errando, aquilo que nós sabemos o que se deve fazer, não fazemos. Pedro está aqui hoje. Pedro sou eu e Pedro é você. E quando nós olhamos para a história de Pedro, algo impactante é que a primeira vez que Pedro viu Jesus, ele estava fazendo o quê? Pescando. Ele era um pescador. O que um pescador sabe fazer? Pescar, e contar a história, Então Pedro estava lá pescando e tudo mais, e não pescava nada. E aí ele frustrado, depois de uma noite ali difícil, voltando ali para a margem ali, do mar ali e tal.
E quando ele estava ali, Jesus fala para ele, lança a rede. Quando aquela rede voltou cheia, foi algo absurdo. Ele falou, cara, esse homem tem algo diferente. Ele é o Messias. Eu preciso, trazendo para a linguagem de hoje, né? Eu preciso andar do lado desse cara. Ele tem algo diferente. E sabe uma coisa que me constrange? Jesus não chamou assim os advogados, os médicos, os engenheiros, né, o Silvio Santos. Não, Jesus chamou as pessoas simples. Repita comigo assim, ó, pessoas simples. E foi algo muito doido, porque Jesus falou, ó, você quer me seguir? Eu quero, então siga-me. Olha que louco isso. Já parou para pensar? Você tem a sua empresa, você tem o seu trabalho, você tem seus filhos, você tem o seu boleto, que você tem a sua responsabilidade. Jesus aparece para você e fala assim, ei, siga-me. E tem mais, Pedro era casado ainda. Gente, que loucura. O que faz uma pessoa abandonar tudo? Sabe, não estou falando assim, ele abriu mão de 1 hora do dia dele para estar aqui na quarta-feira. Não, ele abriu 2 horas porque ele cantava no louvor da igreja. Não, ele abriu mão de tudo. Ele entendeu no espírito dele que aquilo que Jesus carregava era algo sobrenatural, ninguém tinha aquilo. Isso não é algo compreendido pela nossa lógica humana, isso é algo que se discerne pelo Espírito, pois nós somos Espírito. Nós estamos em um corpo e nós temos uma alma. Sabe, meu irmão, às vezes eu estou começando essa ministração e o Espírito Santo já está trabalhando no seu coração. Não é porque eu estou falando, mas é porque o Espírito Santo de Deus está testificando no seu espírito. E isso não é algo falado, isso é algo que você sente. Não é a experiência do irmão do seu lado, é a sua experiência com Deus. Ei, eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, você está coberto de oração, você está coberto de vidas que estão orando por você, e o Senhor quer dar direção para a sua vida. Sabe, irmãos, algo muito lindo. Pedro começou a caminhar com Jesus. Gente, pensa num ser humano cru, não sabia nada. Não sabia orar, não sabia pregar, não sabia falar, só sabia pescar. E ele foi ali seguindo ali, né, sem entender muito bem ainda, porque Jesus, ele não conhecia muito bem Jesus. Ele não falou, peraí, deixa eu ver seu histórico aqui no SPC e Serasa, ver como que... Não, aquilo testificou, ele foi. E Pedro viveu coisas maravilhosas ao lado de Jesus. Gente, endemoniados eram libertos. Paralíticos saíam andando, cegos enxergavam, sabe, legiões de demônios saíam, era assim, gente, era uma metralhadora de milagre, era próximo, um milagre, próximo, um milagre, próximo, um milagre, e aquilo realmente vai edificando as pessoas, tanto quem era curado, quanto os apóstolos, entendendo, meu Deus, o que Jesus carrega, o que o nosso Salvador carrega é algo especial, não é algo que pode se comprar, não é algo que o governo pode obter, é algo que vem somente dele. E meu irmão, nada nesse mundo vai suprir ou se equivaler àquilo que o Espírito Santo, aquilo que Jesus tem para você, aquilo que ele tem, ele é insubstituível. E Pedro, vivendo esses diversos milagres, e o engraçado, né, da história de Pedro é que Pedro era orgulhoso. Quem aqui conhece um orgulhoso aí? Ou um filho, um primo, uma tia, uma mãe, ou pessoa orgulhosa, falar para você, viu? Aquela pessoa que está errada, e você não, ela não abre mão. Algumas pessoas vão falar que até eu em alguns pontos sou assim, que quando eu tenho um ponto de vista, eu vou firme ali até o fim, mas Pedro era ao quadrado, era demais. E Jesus ainda falou assim, ó, um de vocês aí vai me trair, algum de vocês aí vai, né, enfim, me trair e tudo mais. E Pedro, eu não. Eu estou disposto a ser preso, a ser morto, igual eu aqui, meu irmão. Não tem não, ele não falou meu irmão, tá? Isso aqui eu estou trazendo para a linguagem de hoje. Mas era aquele cara convencido, Jesus, estou fechado contigo para tudo. Aonde o Senhor for, se for para a cadeia, eu vou. Se for para ir para a morte, eu vou. Mas de Jesus eu não largo, eu sou apaixonado por Jesus. Quando soldados vieram prender Jesus, Pedrão foi lá, já pegou a peixeira dele, já na orelha do soldado, todo, que ele se sentia o cara, porque, gente, sinceramente, ele era privilegiado.
O cara estava andando do lado de Jesus. Se eu andasse do lado de Jesus, eu ia ser metido também. Cara, Jesus está aqui comigo, meu. É o Filho de Deus, o Deus encarnado. No bom sentido, viu, gente? E aí, o que me chama a atenção nisso é que esse homem que tinha todo esse ego, tinha todo esse orgulho, sabe? Gente, isso é tão poderoso porque o Senhor deu um propósito para aqueles homens. Aqueles homens viviam para pescar peixe. Eles viviam para matar a sua fome. E Jesus apresentou para eles algo que não tem valor. Jesus ensinou eles algo que não se compra. E Jesus disse para Pedro assim: Pedro, ainda hoje, você vai me negar, antes do galo cantar ainda, 3 vezes. Pedro devia ter ficado, como assim? Eu falei para ele, né, que eu estava junto para tudo. E meus irmãos, isso aconteceu. Jesus foi crucificado, todos aqui sabem, né, ou têm uma noção pelo menos de como foi a crucificação de Cristo. Mas você imagina o banho de água fria que esses discípulos receberam? Lá em Zacarias diz que quando o pastor morresse, as ovelhas se dispersariam. E foi isso que aconteceu. Pedro negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Olha lá, ele se veste igual eles, ó, fala igual eles, esse sotaque aí, ó. Meu, você é discípulo. Não, eu não conheço. E aquilo aconteceu, e você imagina como que ficou a mente de Pedro. Ele tendo a oportunidade de caminhar com Jesus e negar ele. Ele viu o que Jesus fez, o que Jesus fazia, e ele negou a Jesus. Sabe, isso é algo devastador quando nós falamos de Pedro, principalmente pelo fato de nós entendermos que ele era o orgulhosão lá, né, o bom. E o Espírito Santo me fez refletir nisso. Deus nos fez com um propósito eterno. Existem 2 coisas que geram frustração e dor na vida de um cristão. A primeira é não ter clareza do seu propósito. E a segunda, não ter recebido a revelação do propósito. E o pior de tudo, recusá-la. Sabe, meu irmão, eu não sei se você teve uma experiência profunda com o Espírito Santo. Se você conhece a Jesus, de passar tempo com Ele, de derramar lágrimas na presença dEle, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Independente se você já teve esse período de oração, esse período de relacionamento com Deus, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele te criou com um propósito. Deus não estava passeando lá no céu e falando: eu vou criar o Rafael, vou criar o Cris, vou criar o Fábio. Não. Deus tem um propósito estabelecido desde o princípio para todos nós. Todos. E sabe o que faz nós termos uma vida de frustração e dor? É nós não termos a clareza desse propósito. Pois esse propósito é muito maior do que você pode imaginar. Esse propósito vai muito além do que nós estamos vivendo aqui na terra. Esse propósito não é uma coisa que vai durar 10, 20, 30, 100 anos. Não. Esse propósito é eterno. O Senhor não te criou para você ser um escravo. O Senhor não te criou para você mendigar amor. O Senhor te criou para você ser filho. E filho é herdeiro. Filho tem toda a autoridade sobre os bens de seu pai. Ei, meu irmão, muitas pessoas estão vindo aos cultos, muitas pessoas estão adorando ao Senhor em suas igrejas, em suas cidades, e elas têm uma mentalidade de escravo. Elas não entendem a profundidade de quem é Jesus. Sabe, eles não entendem a profundidade de quem é o Espírito Santo, e o que Ele pode nos propor, e o que Ele tem para nós. E nós acabamos nos contentando com coisas pequenas. Nós nos contentamos com um trabalhozinho, com uma empresa. Meu irmão, sua empresa pode valer milhões. Nunca ela vai chegar aos pés daquilo que Jesus tem para você. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo. Nunca vai chegar aos pés daquilo que Jesus tem para você. Entenda uma coisa, o que Deus tem para cada um de vocês não é algo repetido. Não é algo que Jesus semeou assim como se fosse muitas coisas lançadas. Não, é algo em específico.
porque Ele te conhece melhor do que a você mesmo. Ele sabe todos os seus pensamentos, Ele sabe tudo o que passa no seu coração. Tolo é aquele que acha que engana o Senhor. Tolo é aquele que acha que está planejando uma vida. Meus irmãos, o nosso planejamento parece o planejamento de uma criança de 3 aninhos, fazendo um rabisco na sala de casa. Você pode fazer planejamento financeiro para 10, 20, não estou falando que não precisa fazer isso, meus irmãos, não me interpretem mal. Mas eu quero dizer para você, que quem governa o seu fôlego de vida é o Senhor. Gente, isso é muito profundo. Sabe por que você está aqui hoje? Foi porque você quis vir, foi porque o Senhor permitiu. Sabe por que a sua família está aqui hoje? Não foi porque você quis, foi porque o Senhor permitiu. Entenda o cuidado e o zelo do Senhor com você. Perceba que você não é um filho de chocadeira, foi um estalo e você veio. O meu pai com a minha mãe, aconteceu, não foi programado. Ei, meu irmão, não existe acidente no céu. O Senhor não erra. O Senhor não fala assim, nossa, eu errei. Não. Ele tem um propósito para a sua vida, e é muito maior do que a sua mente humana pode compreender. Sabe, meu irmão, você não pode sonhar pequenininho não, porque o seu pai é grande. Eu vou fazer um curso porque eu quero sair de 1.200 para eu ganhar 1.350. Meu irmão, Deus tem grandes coisas para você e para a sua família. Sonhe grande em nome de Jesus. Você não é escravo, você é filho. Sabe, meus irmãos, isso falou muito ao meu coração sobre a questão se nós estamos vivendo ou se nós estamos sobrevivendo. Porque aquele que é filho, ele não se preocupa porque ele sabe que tem um pai que cuida dele. Agora aquele que não tem, meu irmão, esse tem que correr atrás. Esse tem que trabalhar 24 horas por dia, sem descanso, de segunda a segunda, porque ele conta com a força dos seus braços. Quando nós falamos de Pedro, a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é a questão que Pedro se encontrou, mesmo tendo todas aquelas experiências, ele se encontrou sem um propósito. Ele olhou para ele mesmo, ele viu o que ele fez, vê aquele remorso. Cara, como que eu neguei Jesus? Como que eu poderia negar a minha mãe, mas Jesus eu não poderia ter negado. E ver, só de eu imaginar ele, eu já estou com remorso. E você imagina como que ficou o coração de Pedro? Aí, para melhorar ali, Pedro, pescando ali, né? Todo envergonhado, com remorso. Eu imaginei ele falando, já que eu não tenho mais um propósito, sabe o que eu vou voltar a fazer? Eu vou voltar a fazer a única coisa que eu sabia fazer. Pescar. Sabe, meu irmão, talvez hoje você se encontre assim. Se Jesus estivesse aqui agora, talvez você está só pescando. Talvez a sua vida, você não está tendo um propósito. O Espírito Santo está falando com você. Talvez você não enxerga mais propósito na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, você às vezes pensou em tirar a sua própria vida. Ou talvez você falou assim, do jeito que está não dá mais. Porque o seu coração já queimou de amor por Jesus. Ou você já tem uma noção do que aquilo que Jesus tem para nós, e nada mais nos supre. Nada mais consegue fazer os nossos olhos brilhar. Talvez Pedro ali pescando, ele estava ali, e eles não sabiam que Jesus estava lá. O que o Espírito Santo falou ao meu coração, que quando Pedro estava lá pescando, a Bíblia diz que ele estava a 90, 100 metros longe ali da margem. E Jesus falou para eles assim, ei meus amigos, meus filhos, vocês conseguiram pescar alguma coisa? Não, a gente não conseguiu pescar nada, tipo, o Bragantino conversando de uma rua na outra rua, sabe? Eu não pesquei nada não. Aí falou, então lança a rede para o lado direito aí. Sabe o que eu aprendi com isso? Todo o nosso trabalho, sem a direção de Deus, é em vão. Todo o seu estudo, todo o seu conhecimento, todo o seu preparo,
toda suas horas de trabalho, sem uma direção de Deus, é dar murro em ponta de faca. É chover no molhado. Agora é meu lado Bragantino aflorando. Meus irmãos, quero deixar bem claro para você uma coisa: você não é daqui. Sabe por que às vezes a conta não fecha? Sabe por que às vezes tem um inconformismo no seu coração? Sabe, parece que a conta não fecha, meu. Sabe, os boletos estão pagos, o aluguel está pago, o carro está pago. Mas, cara, tem alguma coisa que te corrói. Tem alguma coisa que tira, sabe, o seu sono. Tem alguma coisa que fala, eu precisava fazer algo a mais, mas o que eu faço? O que eu posso? O que eu preciso? O que eu devo fazer? O que eu posso fazer? E meu irmão, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar direção para a sua vida hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai dar direção para a sua vida hoje. Sabe, meus irmãos, quando eles estavam ali sozinhos, lançando aquelas redes na madrugada toda, e nada pescaram, eles achavam que eles estavam sozinhos, mas quem estava na beira do mar, quem estava ali perto deles, era o nosso Jesus. Talvez você está achando que você está sozinho, talvez você está achando que você está sofrendo sozinho. Ei, meu irmão, Jesus está esperando aqui na beira para você, com pão e peixe para você. Ele tem maná, Ele tem algo sobrenatural, Ele tem suprimento para a sua vida. Ei, entenda, se você não tem uma direção de Deus, nada faz sentido. Coisas óbvias não faz sentido. Não faz sentido eu gastar a minha vida em prol de um objetivo qual não agrada ao meu Senhor, qual não está ligado ao qual o propósito que o Senhor estabeleceu para mim, que é eterno. Meu irmão, aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que Ele tem para mim, não se corrói, não é corruptível, não se perde. Não tem como a bolsa de valor cair, você perder tudo. Ei, meu irmão, é algo eterno, é imensurável. Entenda o tamanho, a dimensão daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero que você saia com isso queimando no seu coração. Não é por mão da direita, não é por mão da esquerda, é para você. O Senhor tem uma obra na sua vida. É para você. Eles não sabiam que Jesus estava lá, mas Jesus estava lá. Sabe, meu irmão, Jesus, por mais que Pedro errou, Jesus tem perdão. Isso é a coisa mais linda. Cara, mesmo eu, Bruno, sendo um pecador, sabe, uma pessoa que não mereço nada, o Senhor tem perdão para mim. Mesmo você, sendo falho, vacilão, Deus tem perdão para você. E esse não é um perdão de tipo, quando o filho faz uma arte, aí a mãe fala assim, desculpa. É um perdão que restaura. É um perdão que constrange. É isso que o Senhor tem para nós nessa noite. A quarta coisa que eu aprendi nesse texto, Jesus sempre, repita isso comigo, Jesus sempre tem alimento. Você nunca vai encontrar. E os discípulos estavam passando fome. Já viu isso? Já viu isso? Jesus sempre tem alimento. Não tem como estar do lado de Jesus e passar fome. Sabe por que às vezes está tão difícil? Sabe que às vezes parece que está tão seco aquele deserto, né? Está tão seco. Eu acho que é porque nós não estamos do lado de Jesus. Nós precisamos pedir para o Senhor alinhar as nossas vidas. Nós precisamos caminhar do lado de Jesus. Sabe, meu irmão, quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava pescando. E esse ato de Jesus vai muito além do que a nossa mente pode compreender, toda a Bíblia. Pois, eu diria assim, é como se fosse a segunda chamada de Pedro. E Jesus fez do mesmo jeito. Imagina Jesus lá, né, fazendo o peixinho ali. Imagina que cena legal, você vê Jesus preparando um peixe, um pãozinho. Devia ser legal demais. E Jesus ali preparando aquele peixinho ali, tal, jogando um limãozinho.
E Pedro ali, chegando perto de Jesus ali todo, né, pisei na bola, né? E agora, Jesus? E Jesus fez o milagre da mesma maneira. Jesus falou para ele, lança a rede. E o Espírito Santo está pedindo para eu dizer isso para você. Meu filho, minha filha, lança a rede. Sou eu que estou mandando. Lança, acredita. Ei, quem pegou, pegou. Acredita. Lança a rede. Ei, meu irmão, foram 153 grandes peixes. Sabe, meu irmão, talvez você se frustrou tanto. Talvez você, assim como Pedro, viveu coisas grandes, você viveu coisas boas, talvez no seu relacionamento com Deus, talvez na sua família, talvez pessoas jogaram coisas na sua cara, talvez falaram mal de você, talvez você foi humilhado, sabe, talvez gerou dor, você se frustrou e parou no meio do caminho. Talvez você hoje está andando, sabe, nessa vida sem uma direção, sem um propósito. E esse incômodo que está no seu espírito é o Espírito Santo literalmente falando, filho, eu tenho algo mais profundo para você. Eu não te criei para você ser só mais um. Eu não te criei para você ser um frequentador de culto. Eu não te criei para você vir aqui, sentar, ouvir e ir embora. Ei, meu filho, eu tenho algo maior para você. Sabe, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está ministrando aos nossos corações. O Senhor tem algo a mais para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer nos perdoar nessa noite. Ele quer nos redimir. Ele quer, enfim, nos colocar de pé novamente, para que nós possamos ser um instrumento útil nas mãos dEle. Sabe, depois disso, Pedro disse para Jesus, lá em João 21:15, não precisa abrir, eu já leio direto daqui. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que aos outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse, tome conta das minhas ovelhas, ou em algumas traduções, apacenta as minhas ovelhas. E ele perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse outra vez, apacenta as minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, o português, ele é muito pobre em alguns aspectos. Porque a palavra amor é a palavra amor. Ela é usada para várias frases, para várias colocações. Mas quando a gente pega do grego, existem diversas traduções para amor. Quando você vai falar de um amor de pai, é um tipo de amor. Quando você vai falar de amor de marido e mulher, né, esposa, é um tipo de amor. E aqui Jesus perguntava assim para Pedro, Pedro, tu me ágape? O que é o amor agapau? É o amor agapau, o amor ágape. É um amor assim incondicional. É um amor, trazendo assim de uma maneira simplificada, que você daria a sua vida pela outra pessoa. E Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, tu me ágape? E Pedro respondia para ele, sim Senhor, eu filéu. Eu te amo como um parente, né? Um amigo, eu gosto do Senhor. E Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me ágape? Jesus está perguntando isso para você nessa noite. Tu me amas? Pedro, tu me ágape? E Pedro, sim Senhor, eu filéu. Por que Pedro ficou chateado só na terceira vez? Porque na terceira vez, Jesus não falou, Pedro, tu me ágape. Ele disse, Pedro, então, tu filéu? Ele, sim Senhor. Hoje, o amor que eu tenho é só o filéu. Eu quero dizer para você, que assim como houve restauração para a vida de Pedro,
Assim como Jesus usou Pedro grandiosamente, Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar a sua vida. Só que algo precisa ser mudado. Nessa terra do nosso coração, nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Meu irmão, não tem como o Espírito Santo governar se você não dá liberdade. Meu irmão, não tem como o Senhor te perdoar se você não tiver um coração que reconhece que precisa de perdão. Sabe, não tem como o Senhor te dar um propósito se você acha que essa vida que você só está existindo é um propósito. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Ei, minha irmã, Deus tem contemplado as suas lágrimas. Ei, meu irmão, Deus tem contemplado as suas lágrimas. E Ele me colocou aqui hoje para dizer para você que Ele tem algo a mais para você. Hoje tem perdão sendo liberado. Hoje tem vidas sendo restauradas pelo poder da palavra do Evangelho. Ei, meu irmão, Jesus quer usar a sua vida. O Senhor quer dar direção para a sua vida. Ele quer, enfim, transformar o seu coração, para você ser um agente de transformação. Sabe, talvez você ainda não aceitou Jesus, talvez você não teve muitas experiências com Jesus. Jesus tem cura, Jesus tem renovo para você. Talvez você se feriu. Ei, o Espírito Santo está dizendo isso para você. Não é para você ficar parado, não é para você ficar sentado. Eu tenho pressa de te usar. Ei, filho meu, o tempo está passando, as horas estão andando, e eu tenho um propósito para a sua vida. Se posicione. Ei, igreja, se posicione. Se coloque de pé, por favor.